Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar a saga bioquímica. Agora a gente vai falar sobre diabetes mellitus, mais especificamente o diagnóstico e o monitoramento. Vocês conhecem os critérios para o diagnóstico do diabetes mellitus? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para mais notificações e deixem um like, façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, amigos analistas clínicos que adoram um teste oral de tolerância à glicose, vamos ver como diagnosticar o diabetes mellitus e como monitorar essa patologia. Uma grande variedade de testes bioquímicos é usado em associação com avaliação clínica, tanto para o diagnóstico inicial dessa condição, quanto para o monitoramento a longo prazo dos pacientes. Entre eles, a gente tem a glicose sanguínea. Normalmente, o diagnóstico inicial do diabetes é feito através da medição dos níveis de glicose em jejum ou do teste oral de tolerância à glicose. Além desses, a medida da hemoglobina glicada, uma forma modificada da hemoglobina, também tem sido referenciado como um teste de diagnóstico. O diagnóstico formal de diabetes mellitus requer Costa de uma vez. O diagnóstico formal de diabetes mellitus requer pelo menos uma análise de sangue. Uma amostra em jejum é preferível, porém, quando isso não é viável, uma amostra aleatória é aceitável. Se o diagnóstico não é claro a partir de uma amostra em jejum aleatória, um teste formal de mudança oral da glicose, que a gente tem o teste oral de tolerância à glicose, ele pode ser requerido. Os critérios atuais da Organização Mundial de Saúde para o diagnóstico de diabetes mellitus são apresentados nessa tabela que está aí no vídeo. Eu acredito que mais tarde, talvez, essa parte de normoglicemia vai deixar de existir, porque as pessoas são normais, né? Interessa só aquilo que é anormal para a gente poder diagnosticar a diabetes mellitus. Então, o paciente pré-diabético é aquele que numa glicemia em jejum, o valor da glicose está entre 100 e 125. E se fizer um teste oral de tolerância à glicose, 140 a 199. E a hemoglobina glicada vai estar de 5,7 a 6,4. Já o diagnóstico de diabetes, qualquer valor de glicose em jejum superior a 126, qualquer teste oral à tolerância à glicose que dê um valor maior que 200 mg por decilitro e uma hemoglobina glicada superior a 6,5, certamente a gente já pode considerar então um diabetes tipo 2, provavelmente, ainda mais se tiver alguns sintomas dessa hiperglicemia. Os números apresentados aplicam-se às concentrações encontradas no plasma venoso, e geralmente podem ser diferentes se a gente aplicar em amostras capilares. A glicose é rotineiramente medida em amostras de sangue que tenham sido coletadas em tubo contendo fluoreto, que é um inibidor da glicólise. Por vezes, a gente então pode recorrer a alguns testes rápidos de glicemia. E com o automonitoramento entre os pacientes diabéticos, né, a glicose sanguínea também pode ser avaliada muitas vezes fora do laboratório, né, utilizando alguns dispositivos portáteis. Então, vamos para o diagnóstico. Os valores de glicemia em jejum, como eu disse antes, superiores a 126 mg por decilitro, já pode ser considerado como diagnóstico para diabetes tipo 2 ou até mesmo para diabetes tipo 1, se os sintomas de hiperglicemia estiverem ou não presentes. O paciente deve estar em jejum por pelo menos umas 8 a 10 horas, e se o resultado cair para 108 ou até 124, a gente pode dizer que o paciente está só com uma alteração da glicemia em jejum. Primeiro, a medida aleatória da glicose no sangue. Frequentemente realizar de maneira oportuna, principalmente se o paciente tem sintomas de hiperglicemia, né, como sede, poliúria,
e o resultado obtido foi algo superior a 198 miligramas por decilitro. Ele vai ser requerido uma confirmação por glicose em jejum. O segundo teste é o teste oral de tolerância à glicose, e esse teste era feito frequentemente quando o diagnóstico permanecia confuso, mesmo depois de se repetir a medida da glicose. Isso é, havia resultados discrepantes para a glicemia de jejum e para a glicemia aleatória. Como o nome já sugere, o paciente consome uma dose de glicose oral com a glicemia medida no início do teste, que é em jejum, e 2 horas após. O teste de tolerância oral à glicose ele é difícil de ser padronizado e o procedimento correto é raramente seguido também. Esse teste não é muito mais amplamente defendido para o diagnóstico da diabetes. O diagnóstico de diabetes mellitus também pode ser realizado por meio da medição da hemoglobina glicada, HB1AC. Ela é um exame que vai refletir a média dos níveis de glicose no sangue ao longo dos 2-3 últimos meses. As diretrizes da American Diabetes Association, a ADA, eles estabelecem os seguintes critérios para o diagnóstico do diabetes com base na hemoglobina glicada. Um resultado de hemoglobina glicada de HB1AC superior a 6,5, ele vai ser considerado indicativo de diabetes. Se o resultado estiver entre 5,7 a 6,4, é considerado um estado de pré-diabetes, indicando o risco aumentado de desenvolver diabetes no futuro. E se o resultado for menor do que 5,7%, são geralmente pacientes considerados normais. No entanto, é importante lembrar que o diagnóstico do diabetes não deve ser baseado apenas no único teste. Além disso, a interpretação dos resultados da HB1AC também pode ser afetada por certas condições médicas, como anemia, doenças que afetam a produção e a sobrevida das células vermelhas no sangue. A hemoglobina glicada ela é basicamente uma importante ferramenta no monitoramento e no manejo do diabetes mellitus. Ela é uma medida da quantidade de glicose ligada à hemoglobina nos glóbulos vermelhos ao longo dos 2-3 últimos meses e reflete a média dos níveis de glicose no sangue durante esse período, fornecendo informações sobre controle glicêmico a longo prazo. No monitoramento também da diabetes, a hemoglobina glicada é geralmente medida a cada 3-6 meses, dependendo da necessidade individual de cada paciente e das diretrizes médicas. Esta medida vai ajudar, então, a avaliar a eficácia do tratamento e vai auxiliar tanto os médicos quanto os pacientes a ajustarem as terapias para alcançar um melhor controle glicêmico. E as metas individuais de hemoglobina glicada podem variar também dependendo de fatores como idade, duração da diabetes, presença de complicações relacionadas à diabetes e condições de saúde geral do paciente. No geral, de novo, a American Diabetes Association, ela recomenda uma meta de hemoglobina glicada abaixo de 7% para a maioria dos pacientes adultos com diabetes. Um valor de hemoglobina glicada mais baixo geralmente indica um melhor controle glicêmico, enquanto que valores mais altos estão associados a um controle deficiente e também a um maior risco de desenvolver complicações relacionadas ao diabetes. No entanto, é importante lembrar que a interpretação da hemoglobina glicada deve ser feita em conjunto com outros fatores clínicos, como os sintomas, resultados da glicemia em jejum e o autorrelato do paciente. É essencial ressaltar que, embora a hemoglobina glicada seja uma ferramenta valiosa no monitoramento da diabetes, ela não deve substituir a verificação regular da glicose no sangue pelos pacientes. A medição de glicose no sangue capilar fornece informações mais imediatas e pode ajudar a tomar decisões em tempo real, como ajustar a dose de medicamentos ou até mesmo da dieta. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixe aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem e até o próximo vídeo.